A graça e a paz para todos, a todos os ouvintes que estão ouvindo essa palavra nesta manhã, né? Minhas amigas e meus amigos. Eu fiz esse canal com o propósito não só de falar do meu trabalho, né? Que eu estou trabalhando, né? Com detergente, com sabão, né? Com sabão pastoso para lavar louça, como vocês já sabem, e detergente, sabão de lavar roupa, mas também o principal objetivo é trazer uma palavra ao coração de vocês, vinda direto do trono de Deus, tá? Eu não sou nada, eu sou um instrumento na mão de Deus, mas Ele usa como Ele quer e como, na hora que Ele quer, né? Então eu propus no meu coração e creio que não veio de mim, veio de Deus, de sempre trazer uma palavra. Quem não quiser ouvir, né? Não precisa, né? Mas se vocês sentirem tocado, sentir vontade de ouvir a palavra de Deus, né? Que eu irei ministrar todos os dias nesse canal, um versículo da palavra de Deus para edificar, né? Alimentar a nossa alma, nosso espírito, que nós necessitamos nesses dias maus, né? Então, eu vou deixar hoje no livro de Joel, no capítulo 1 do livro de Joel, tá, gente? Uma palavra, né, do Senhor. Por que que veio nessas terríveis, nessas lutas, essas tempestades, essa dificuldade que veio para aquele povo no passado, né? Foi por causa da desobediência, da rebeldia que eles estavam passando, né? Que eles estavam esquecer a casa do Senhor, não estavam mais levando as ofertas, os dízimos na casa do Senhor. Então eles começaram a padecer terrivelmente, né? Pelos gafanhotos, as largatas. Você sabe que antigamente o pessoal vivia da agricultura, aquele povo de Israel, né? Aquilo ali era uma área de... E muita, hoje em dia ainda tem muito, né? Eles vivem de agricultura, né? Plantação evoluiu muito, mas hoje em dia, no tempo de Jesus, naquela época era agricultura, né? Eles vendiam, eles plantavam para colher, né? E tinha que tirar a primícia, né, para o Senhor, é o que é hoje em dia o nosso dízimo, antes de qualquer coisa, tirar e entregar na casa do Senhor. Eles estavam fazendo isso mais. Eles estavam entregando os mancos de defeituoso, os que sobrava e não tirava a primícia. Então veio sobre ele toda essa tempestade, né, que está escrito no livro de Joel aqui. Eu vou ler só um pedacinho para vocês que falam, né? A terrível a terrível carestia causada pela locusta e pela seca, né? Foi um preço muito alto que eles pagaram, né? Por causa da desobediência. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Isso aí foi um profeta que o Senhor usou, né? Dos livros dos pequenos profetas, né? Que eles eram pequenos, só o tamanho do livro. Mas, na verdade, era o verdadeiro homem de Deus, né? Mas na palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve vós, ancião, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos deste e a outra geração. Ele falou para eles avisarem e falar sobre o que houve, né? Aos seus filhos, aos seus netos, de geração em geração. O que ficou da largata comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto comeu a locusta. E o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Despertai, ébrio, e chorai, gemei, todos os que bebei vinho, por causa dos mostos que tirado é da vossa boca. Então o Senhor mandou eles, né, se arrepender, chorar, por causa que o Senhor tinha tirado tudo isso da vida deles. Eles estavam passando por luta, eles foram atacados por nações estrangeiras por causa da desobediência, da rebeldia, mas também o Senhor falou com ele que se ele se arrependesse, se ele voltasse atrás, se humilhasse diante da presença do Senhor, fosse fiel, né, na casa do Senhor, cuidado da casa do Senhor, levando seus dízimos, né, para a casa do Senhor, que é as primícias, que o Senhor ia cobrir eles de bênção e tudo isso ia passar da vida deles, né, porque eles iam ser abençoados novamente, né, como diz aqui, a promessa da fartura, que o Senhor fala aqui também no verso 18. Então o Senhor terá zelo da sua terra
e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: Eis que eu vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis farto, e vós não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Viu? Como que palavra maravilhosa, gente. Ele disse que eles não iam entregar ele mais ao inimigo, né? Ia ficar vulnerável às astutas ciladas do diabo, porque quando a gente estamos fora dos caminhos do Senhor, ou ainda estamos até na casa do Senhor, fazendo caminhando na igreja, mas estamos fazendo as coisas que desagradam a Deus, então a gente estamos vulneráveis às coisas do inimigo, né? E somos atacados de várias as formas pelas as setas, né? As lanças envenenadas do diabo, né? Mas se nós nos arrependemos, como diz na palavra, o Senhor devolverá tudo que a largata, o gafanhoto e o pulgão tragou das nossas vidas, seja qual for a área, seja a área financeira, a área familiar, a área espiritual, a área sentimental, a área trabalhista, em todas as áreas, as portas que estiver fechada, ele há de abrir. Mas para isso nós temos que ver onde nós erramos, né? O que estamos fazendo, né? Fazer uma retrospectiva do que estamos fazendo. Estamos agradando a Deus? Isso está certo? Estamos tirando em primeiro lugar a nossa primícia para o Senhor, ou estamos primeiro pagando as dívidas, pagando as contas, e o que sobrar a gente estaremos tirando para o Senhor. Então, isso aí não é mais primícia. Primícia é assim que você caiu na conta, você vai lá, isso aqui primeiro é o de Deus, depois o resto que eu vou pagar minhas dívidas, né? Isso aí é a primícia do Senhor. Então, eles não estavam mais ligando, eles estavam se embriagando, bebendo. Então, começou a secar suas fazendas, suas hortas, os seus, né, as suas plantações, que era o ganha-pão dele de antigamente, começaram a secar, não produzir mais fruto, né? Até o que tinha colhido no celeiro estava dando bicho, secando, não estava mais prestando, por causa da desobediência com o Senhor, né? Então, a gente estamos passando por grande vento, só Deus sabe o porquê de tudo isso, né? E a gente sabe que salpisca em todo mundo, né? Mesmo que nós não estamos nesse barco, nós não estamos, né, nessa posição, mas estamos juntos, estamos nesse mundo. Então, sobra para todos, né, que estamos juntos. Então, qual é a nossa obrigação, o nosso dever de cristão? Orar, buscar pelos que estão, né, nesse mundo, que estão ainda que não encontraram a casa do Pai, não encontraram os caminhos do Senhor, mas a nossa obrigação de cristão, né, como plantar o amor, como diz na palavra, o primeiro mandamento, acima de tudo, é amar o Senhor, nosso Deus, como a nós mesmos e o nosso próximo. Então, temos que orar por eles, né? Orar pela nossa família, orar pelos nossos vizinhos, orar pela nossa igreja, nossos pastores, nossos ministros, né? E pedir a Deus pela nossa vida, né? Porque se nós não estivermos de pé e com a nossa vida estruturada, como podemos fazer isso, né, irmão? Então, eu deixo essa palavra, né? Que o gafanhoto, a largata, o pulgão, né? A traça que estava corroendo aqui no livro de Joel, como fala. Vocês depois lêem o livro de Joel, do capítulo 9. É um livro pequeno, de 3 folhas, é 4, mais rápido. Vocês leem, vocês meditam o que é que aconteceu com aquele povo, estava acontecendo com aquele povo, por causa da desobediência. Não estava mais dando dízimo, não estava mais ofertando à igreja, não estava mais cuidando da casa do Senhor, estava entregue ao vinho, às bebidas, as coisas erradas, que só Deus sabe o que é que eles estavam fazendo, e aí eles começaram a pagar um preço alto. Estava passando necessidade, vinha estrangeiro de fora, povo de fora que não era seu povo, para levar o que eles tinham, por causa da desobediência dele. E eles começaram a padecer necessidade, fome, estavam vivendo uma miséria por causa da desobediência. E o Senhor falou para ele o quê? O Senhor Deus misericordioso, que se arrepende do que falou, né? Ele volta atrás, se a pessoa se arrepender, né? Ele é um Deus compassivo, um Deus de amor, e se nós nos arrependemos de verdade, né? Não é da boca para fora, porque ele é o Deus que sonda os corações e sabe o que se passa no mais profundo do nosso ser, né? Não é dizer, não, eu me arrependi e continuar praticando o que não provém dele, mas é obedecendo de verdade, né? Não é o que sai da nossa boca, mas o que sai do nosso coração, tá, irmão? Então, fica com essa palavra nesta manhã, tá? Quem quiser ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá? Todos os dias nesse canal eu
deixarei uma palavra para edificação espiritual de cada um, tá? A graça e a paz para todos.